Olá a todos, um grande prazer estar com vocês aqui na Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, é uma honra para mim. Meu nome é Andréa Villemin, eu sou uma especialista em proteção de dados, né? Eu sei que o tema já começa assim um pouco assustando algumas pessoas, mas vocês vão ver que realmente é algo muito legal, muito interessante e que está diretamente ligado à proteção dos direitos fundamentais. Então, assim, né, para os membros do Ministério Público, eu tenho certeza que é um tema que vai ficar gravado aí no coração de todos. E a minha especialidade, né, começando um pouco da minha história, para que a gente possa entender como funciona a proteção de dados na prática, é saber que a proteção de dados ela é um tema muito interdisciplinar. Então, eu convido a todos que também gostam muito dessa área de ter esse olhar um pouco diferenciado para as áreas que envolvem a proteção de dados. A primeira área, é claro, né, que é o estudo do direito, a área jurídica. Então, sim, eu estudei direito e também estudei engenharia e ciência da computação. Aí, nessa área, eu desenvolvi muitas das minhas habilidades que hoje são essenciais para o desenvolvimento e análise dos dados pessoais. E a outra área que também é essencial, eu pratiquei um pouco, né, na faculdade de economia, onde a gente aprende a lidar com processos e sistemas e entender um pouco o funcionamento de dados na sociedade da informação. Isso mesmo, vocês estão vendo como que é um pouco diferente trabalhar com áreas interdisciplinares. Várias competências são exigidas e a gente precisa ter um olhar que caminha de uma para outra com uma certa familiaridade. Por quê? Porque o dado, ele é hoje, né, o que a gente chama da grande moeda, né? Ele realmente é o ativo que move a economia dentro dessa nova sociedade, que é a sociedade da informação. Eu fiz a maior parte dos meus estudos na Suíça, mas eu também estudei aqui no Brasil, e aqui no Brasil eu tive o prazer de fazer um mestrado e tá dando continuidade agora num doutorado, primeiro na área do Direito e Tecnologia, na Universidade Federal de Santa Catarina, e dando continuidade agora um doutorado, né, na Ciência da Informação, onde a gente trabalha diretamente com dado dentro das tecnologias, isso tudo na Universidade Federal lá de Santa Catarina. Então, para mim, tem sido uma aventura sem fim, né, o dado pessoal, porque ele está o tempo todo em movimento. E o que é, André, essa questão de o dado pessoal, que todo mundo fica falando tanto, por que ele é tão importante? Por que agora nós temos leis específicas e de mais em mais é exigido a participação do Ministério Público nessa temática? Inclusive, vocês agora do Ministério Público, vocês têm uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que regulamenta toda essa área de proteção de dados para atividade e meio e também, né, dá várias instruções para atividade fim. E o que isso traz para nós? Vamos lá, vamos começar. Então, a gente precisa se situar, entender que estamos passando por uma revolução. Muitos de vocês já devem ter percebido que a gente trabalha, inclusive agora, mais e mais e mais, com as inteligências artificiais, né? Quem ainda não escutou falar do ChatGPT, quem não está aí o tempo todo com Gemini, quem não usa de alguma forma algum auxiliar, né, na redação ou mesmo na correção daquilo que a gente vem desenvolvendo na área jurídica. Então, de mais em mais, tem essa grande proliferação, as inteligências artificiais estão se expandindo numa velocidade enorme e a nossa sociedade, que já é da informação, onde o valor que ela tem é tirado do dado, é tirado do conhecimento. Então, primeiro a gente tem o dado, esse dado ele é trabalhado com desenvolvimento tecnológico, que são várias tecnologias que entram aí para colaborar com o desenvolvimento, o avanço e a rapidez do tratamento do dado pessoal, do dado de uma forma geral, não apenas do dado pessoal, e na sequência nós transformamos esses dados em informação e dessa informação nós criamos conhecimento. E é dessa forma, essa nova forma, que essa sociedade começa a se estruturar. Por isso a importância do dado pessoal nesta temática e neste universo atual que nós estamos criando. E o que muda, André? Quais são essas tecnologias?
a gente vê que tudo mudou muito desde a chegada do computador até os dias de hoje. E o que faz um grande salto, né, que exigiu a elaboração de novas leis, inclusive a LGPD aqui no Brasil, é a questão de novas tecnologias que fazem o tratamento da informação ser muito rápido e conseguir, com isso, modificar preceitos sociais. Então, hoje, não apenas a nossa sociedade ela está mudando, né, como ela também está aprendendo a lidar e a se desenvolver com novas influências. E essas influências, em grande parte, vêm das tecnologias. Andréa, quais influências você poderia estar citando aqui para a gente? Vamos perceber que o tratamento da informação, desde o advento do computador, ele era feito mais ou menos de uma forma tranquila. A gente usava Excel, a gente usava o Word, usava planilhas. E a questão é que os dados foram crescendo nessa sociedade. E novas tecnologias como o Big Data, como o Machine Learning, a inteligência artificial, a IoT, que é Internet das Coisas, foi também ganhando campo. E tudo isso precisou, principalmente, do quê? Do grande aparato do Wi-Fi, precisou da internet, que faz essa conexão e faz com que a informação corra de uma forma muito, muito, muito rápida. E aí a gente tem o tratamento desses dados numa velocidade muito alta e numa quantidade impressionante. E nós começamos a ver que da análise de dados, né, e do grande processamento e da grande análise de dados, a gente extrai informações que antes a gente não imaginaria poder extrair. E com isso a gente muda muito e influi na sociedade atual, principalmente nos hábitos de consumo da população, e também isso permite, não apenas, que a gente consiga, de uma certa forma, vigiar mais, controlar mais e influenciar mais. E aí começa a nascer o grande perigo. Perigo do quê? Perigo que o uso desses dados tire do ser humano a sua liberdade. Uma liberdade que ele sempre desfrutou, uma liberdade que é protegida na nossa Constituição, onde principalmente temos qual direito? O direito inicial ao direito à privacidade, onde a gente deixou marcado na Carta Fundamental uma liberdade garantida contra as ações do Estado com relação à nossa vida privada. Então esse direito já vem de muito tempo. E agora esse direito ele evolui e começamos a observar a necessidade de um outro direito. Esse outro direito, ele vem numa decorrência do primeiro e de uma necessidade de uma adaptação que passa a ser o direito fundamental da proteção de dados pessoais. Aí eu chamo a atenção de vocês, direito à proteção de dados. Mas lembre-se sempre que são os dados pessoais que nós estamos conversando aqui. E o que são esses dados pessoais? Esses dados pessoais são os dados que identificam ou que podem identificar uma pessoa. E nesse momento eu falo para vocês o que é. Me dá um exemplo, Andréa. Então nós temos aí desde do nome, do telefone, do endereço, como também temos dados que, se conjugados, permitem a nossa identificação. E esses dados, quando conjugados por outras tecnologias, por leituras cruzadas de bases de dados, onde já tem esses dados primários que eu coloquei para vocês, também conseguem trazer e ter a nossa identificação. Esses dados são também dados pessoais. Um exemplo é o endereço do IP, né, do computador que nós utilizamos. Outros dados são as coordenadas de GPS. São dados que sozinhos, às vezes, poderiam não ser dados pessoais, mas se de alguma forma usados, eles conseguem nos identificar, eles passam também a ser dados pessoais. E o que é tão importante nesses dados? Além de serem dados pessoais e poderem nos identificar, nós temos um outro ponto, que é a questão que temos os dados pessoais, que é a maioria desses que eu relatei para vocês, e também temos outros tipos de dados, que são os dados sensíveis.
são dados ligados desde a nossa convicção íntima, a nossa convicção sexual, a nossa convicção política, mas também são dados muito importantes para nossa leitura pessoal. São dados os nossos dados médicos, os nossos dados também relativos à nossa biometria, às nossas impressões digitais, a nossa vida íntima do nosso corpo, não? E aí a gente tem que entender que quando nós trabalhamos com qualquer desses dados, todo cuidado é pouco. Não apenas na identificação, mas também no seu tratamento. E saber que hoje, quando o assunto é dado pessoal, qualquer um desses que eu coloquei para vocês, nós temos que pensar que há leis específicas que regem a sua utilização. E nós precisamos, de uma forma muito importante, saber que esses dados hoje não podem ser tratados por qualquer um. O que tem de difícil nisso tudo? Tem que nós não temos ou não desenvolvemos ainda como sociedade um entendimento pleno de que o dado é nosso. Tanto que eu uso nas minhas redes sociais, para aqueles que quiserem no futuro aí continuar aprendendo mais sobre dados pessoais, eu sempre uso uma expressão: nós somos dados. Nós somos dados em toda a nossa configuração como ser humano. E nós estamos manifestados e agimos no planeta Terra, no país Brasil ou em qualquer parte desse mundo, através dos nossos dados pessoais, que nos representam e nos permitem existir, por exemplo, no mundo jurídico, como pessoas naturais. Isso faz toda a nossa diferença e merece todo o nosso cuidado. Portanto, sendo dados, nós temos que entender que qualquer um que disponha das nossas informações pessoais estão usando, né, algo que nos pertence. Ah, Andréa, mas o meu dado está lá na base de dados do governo, o meu dado está lá na base de dados da farmácia, o meu dado está lá na base de dados do supermercado, ou do médico, ou do hospital. Sim, estão. E essas pessoas que dispõem dos dados pessoais de vocês são chamados pela Lei Geral de Proteção de Dados de controladores. E para guardarem, usarem ou avaliarem ou processarem esses dados, ou seja, deixar esses dados em tratamento, elas necessitam de algo expresso vindo de vocês, que é o consentimento. E esse consentimento no uso do dado de vocês, ele é tão essencial e ele varia de acordo do tipo de dado usado, coletado, tratado, que vocês permitiram com relação às informações que vão ser obtidas dessa avaliação. Então, o que a gente tem que pensar? Eu preciso sempre consentir para que terceiros utilizem os meus dados pessoais. A partir do momento que eu consinto, dou o meu consentimento, esses dados podem ser tratados para finalidades específicas para quais nós demos o nosso acordo. Mas não é tão simples assim, porque tem alguns tipos de dados que precisam mais que um simples consentimento. Os dados, por exemplo, os dados sensíveis que eu trouxe para vocês, são dados que necessitam realmente, e isso é muito importante, de um consentimento expresso para que ele possa ser utilizado. E mais, eles precisam de uma lei que autorize ao controlador, que são as pessoas que vão deter esses dados para alguma finalidade, que isso possa ser feito. Então, não é qualquer pessoa que poderá, ou qualquer controlador em qualquer grupo de atividade que pode exigir de vocês dados sensíveis. E temos uma terceira hipótese, que é quando a lei exige, né, que nós temos que dar os nossos dados para algum tipo de tratamento, principalmente pelo Estado, pelos órgãos que controlam essas informações. Então, não é tão simples, mas é mais ou menos esse o cenário inicial que precisamos entender. E o que acontece? O controlador, a partir do momento que ele tem esses dados nas suas bases de dados, ele passa a ter que cumprir certas obrigações. E isso acontece, inclusive, aqui no Ministério Público de São Paulo ou em qualquer Ministério Público do Brasil, onde o próprio órgão, né, na sua atividade e meio, tem que explicar e tem que controlar, como controlador que ele é dos dados
dos seus funcionários, dos dados dos cidadãos, enfim, de tudo, ele tem que tratar esses dados conforme as determinações legais da Lei Geral de Proteção de Dados. Até aí está tudo muito simples, né? E seria maravilhoso se fosse só isso. O problema é que o dado não fica parado, ele não fica num lugar só. Não é porque ele está aqui no Ministério Público que ele vai ficar aqui para sempre. Muito pelo contrário. Hoje, como ela faz esse trânsito? Como é feito o trânsito das informações? Normalmente, né, por sistemas de informação que se intercomunicam, tanto com outras áreas do Ministério Público, outros MPs, né, podemos dizer assim, como também com outras instituições. E aí começa a complicação, porque é muito difícil a gente manter o dado intacto e cuidado conforme as exigências legais, se na hora que vamos transmitir esses dados, por exemplo, que estão criptografados, guardados e com todas as questões ligadas à segurança da informação exigidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, o órgão que vai recolher ou a área que vai recolher esses dados não esteja no mesmo standard, né, nas mesmas questões e critérios exigidos pela lei. Isso faz o quê? Isso faz com que a gente quebre a cadeia e passe a responder, inclusive nós, que estamos de acordo com aquilo que é exigido pela lei, a gente responde também por esse dado que foi enviado para algum lugar que não tenha esse cuidado com relação ao tratamento exigido para que ele possa circular e ser armazenado. Então vocês veem que a gente já ganhou um outro grau. Como cuidar desses dados? Então, temos dados que necessitam de cuidados específicos, além desses cuidados específicos, na nossa própria instituição, onde a gente faz, né, onde a gente tem esses dados à nossa disposição para tratamento, nós temos também que ter cautela com esse dado no momento de exportá-los para fora da nossa instituição. E como que a gente faz, né, quando a gente precisa exportar esses dados para outras organizações, e não temos da outra organização as garantias necessárias de que é possível exportar esses dados para eles? Pessoal, a gente não exporta, ou a gente pega um termo de compromisso de que eles vão cuidar dos dados. Porque se acontece alguma coisa nessa transferência, vocês transferiram um bem que está sobre a nossa custódia para um terceiro que não mantém a lei, a gente quebra essa cadeia da proteção de dados e, infelizmente, ninguém está obedecendo à lei. Então, a gente tem que ver que a informação é algo muito fluídico, ela é algo muito ligeiro e merece muito e muito cuidado. E também a gente tem que entender que muitos dados que nós coletamos para tratamento, às vezes são desviados de suas finalidades ou são usados para abastecer novas tecnologias. Aí também nós temos que estar preparados. Por quê? Porque as tecnologias são abastecidas por dados. E podem ser dados que não sejam dados pessoais. E aí vem uma questão, mas Andréa, a gente já ouviu falar, existem a pseudo-anonimização ou anonimização dos dados pessoais, é o que a gente tenta utilizar. Então, é aí que mora o perigo. Porque na prática, na técnica, na área da computação e da ciência da computação, nós sabemos que é quase impossível transformar um dado em um dado anonimizado. Por quê? Há meios e formas de reverter essa anonimização. Quando o dado está pseudo-anonimizado, ele é tratado como um dado pessoal, ou seja, ele tem que cumprir as mesmas determinações exigidas pela LGPD. Então, pseudo-anonimizado não significa que você não precise aplicar a LGPD, você também precisa. E no dado anonimizado, nós temos que ter muita certeza do processo utilizado para essa anonimização antes que ele caia em alguma tecnologia que consiga recuperar e fazer o tratamento e a leitura desse dado como dado pessoal, porque também ali podemos, né, ser responsabilizados. E por que eu estou falando tudo isso? A gente começou aqui conversando sobre um novo direito fundamental da proteção de dados. E a gente tem que entender que esse direito é um direito personalíssimo e que ele não prescreve. E nós, no momento que estamos tratando dados pessoais de terceiros, estamos diante de um direito
que a qualquer momento o seu titular pode vir pedir prestação de contas. E nós temos que poder prestar contas do que foi feito com esses dados. E tem prazo, Andréa? Direito personalíssimo. Acho que os doutores sabem melhor do que eu a questão de tudo que isso significa na hora de um direito que não tem um prazo muito claro para sua prescrição. Na verdade, não tem, né? A única vantagem que a gente sabe é que ele se extingue com a morte. Ali, naquele momento, a gente passa, né? Não vai ter questões ligadas aí à herança e tudo mais, mas até aquele momento nós temos que poder prestar contas do que é feito com esse dado. O Brasil ainda está numa situação muito inicial com relação à proteção de dados, com relação aos países europeus ou mesmo com relação às Américas, principalmente a América do Norte, ali no Canadá e nos Estados Unidos, em alguns estados. Mas isso significa que a população está começando a ganhar em autonomia e entendimento com relação ao que significa o uso de seus dados pessoais e o pedido pelos controladores, a grande maioria, para fins comerciais, de seus dados. E começa, enfim, a entender que agora ela dispõe de um novo direito. E para isso temos o Ministério Público, né, que está diante de uma grande questão, que é a defesa dessa sociedade face a um novo direito, que ela começa a ganhar autonomia. E aí vão entrar questões tão diversas quanto fantásticas. No momento que a gente realmente começa a fazer uma apreciação técnico-jurídica do uso desses dados. Nós vamos desde as questões que trazem muito prejuízo econômico para essas situações, por exemplo, como as seguradoras que usam o tratamento de dados para criar profiles e fazer certas discriminações, quanto, e aí é muito interessante, para a questão médica, que na questão de estabelecer e limitar doenças, melhorar o ambiente em que nós vivemos, também fazem análise e podem criar restrições para a própria espécie humana usando essas informações. Também temos os casos bancários, os casos fiscais e todo esse tratamento utilizado pelos diversos setores econômicos da nossa sociedade da informação podem sim e geram, de alguma forma, algum tipo de dano a nós, sociedade em geral. É muito importante vocês verem que é do uso do dado e do seu tratamento que a gente consegue manipular, vigiar e controlar não apenas um indivíduo, mas toda uma população. Hoje, hoje a tecnologia já permite saber de forma antecipada, mesmo que eu ou você não estejamos conscientes das escolhas que nós faremos no futuro. E ela antecipa o futuro para nós, nos induzindo à tomada de decisão que talvez fosse totalmente diferente se estivéssemos fora desse cenário do dado pessoal e de sua manipulação, da sua vigilância e do seu controle. É por isso que eu chamo a atenção de todos e eu fico muito feliz em saber que o Ministério Público é um órgão que está muito à frente do seu tempo, tem uma legislação nova aqui no Brasil que traz, principalmente para nós, um sentimento de proteção com relação a tudo que vem sendo feito, inclusive com algumas questões ligadas ao próprio governo, com algumas questões totalmente ligadas à área privada, pouco importa. Nós sabemos hoje que as Big Techs manipulam informações, nos conduzem a consumos, elas simplesmente conseguem determinar o que a gente gosta ou deixa de gostar, e elas fazem um mundo onde ela quer que nós estejamos dentro, sem opção e sem perceber que estamos sendo presos numa falsa realidade digital. O que a gente vê hoje no 3D, quando a gente coloca aqueles óculos, né, maravilhosos, Google Eyes, todo mundo acha fantástico, é um pouco o que estamos vivendo nessa realidade aqui também, onde estão sendo criados universos, onde somos emergidos de dentro
e alguém fora está controlando e programando aquilo que iremos fazer no futuro. Por isso, muito cuidado, é um tema fascinante, espero que a gente tenha colocado uma introdução aqui para vocês e que a partir daí eu tenha conseguido despertar a curiosidade e trazê-los para o amor e o estudo dessa ciência que é o dado e que hoje é a nossa realidade e também a matéria-prima do nosso futuro. Um grande abraço a todos, espero ter contribuído. Até breve.